Olá, gente querida do coração aventureiro. Eu sou Jonas Alves. E eu sou Eriba. Somos o canal Na Rota do Tempo. Então, pessoal, hoje na Rota do Tempo vai para o seu primeiro trabalho. Como já dissemos antes, vamos contar a história da nossa Praia do Laranjal, aqui de Pelotas. Iremos entrevistar o senhor Felipe Assunção Gerton. O senhor Felipe é da terceira geração da família Assunção. Todos moradores da Vila Judite. Os primeiros proprietários foram o coronel Arthur Augusto de Assunção e Judite Assunção de Assunção. Daí o nome da Vila Judite, uma homenagem do coronel à sua esposa, a dona Judite. A data, o lugar é do ano de 1868. Os segundos proprietários foram Jorge Ivan da Costa Gerton e Maria Leocádia Assunção Gerton. E os terceiros proprietários é o senhor Felipe de Assunção Gerton e sua esposa Arlene da Silveira Gerton. Vamos entrevistá-lo na sua casa, que tem o estilo normando e foi construída em 1921. O senhor Felipe é o memorialista e presidente do Instituto Senador Joaquim Augusto de Assunção. É quem vai nos contar toda a verdadeira história do nosso Laranjal. Quem foram os pioneiros das terras, quem compõe desde a praia do Laranjal até a colônia Z3. Vamos juntos, pessoal! Como não poderia ser diferente, na Rota do Tempo vem ao monarca da família Assunção, o senhor Felipe Assunção Gerton. Ele que é jornalista, cantor, compositor, escritor, memorialista, presidente do Instituto Senador Joaquim Assunção, para contar-nos um pouco da história do nosso Laranjal. Estou aqui com o meu colega de canal, senhor Eriba. Boa tarde, senhor Eriba. Boa tarde, Jonas. E com o senhor Felipe Assunção. Boa tarde, senhor Felipe. Muito boa tarde. E na condição de memorialista, que hoje na Rota do Tempo vem conversar com o senhor Felipe. Senhor Felipe, conte-nos um pouco da história do nosso Laranjal para o nosso público, por favor. Bom, em primeiro lugar, um prazer muito grande conceder essa entrevista aqui
Jonas, agradeço, o Iribas está aqui do meu lado. E falar sobre a história do Laranjal sempre é alguma coisa muito prazerosa. Esse lugar tão lindo que nós temos a poucos quilômetros do centro da cidade de Pelotas, né? E um lugar no qual também eu nasci, me criei, cresci, né? Então é muito realmente prazeroso falar sobre o Laranjal. O Laranjal tem uma história muito peculiar, muito pitoresca, né? E que nos atrai e que tem atraído pessoas fora de Pelotas também, né? Que tem até feito trabalhos, suas teses, seus TCCs a respeito da praia do Laranjal e da história do Laranjal em si. Mas o Laranjal, respondendo a tua pergunta, Jonas, ele vem assim de três origens muito distintas, né? Primeiro ele nasce ali nas mãos de um coronel de dragões que se chamava Tomás Luiz Osório, né? Este coronel de dragões, ele foi o primeiro proprietário do Laranjal, que naquele tempo não se chamava Laranjal, porque tudo isso aqui fazia parte de uma grande sesmaria, né? E toda a sesmaria, ela realmente constitui uma grande extensão de terras, né? E essa sesmaria era formada pelo patrimônio, pela graça, pelo Laranjal, pela palma, né? E hoje a gente está aqui falando realmente sobre, especificamente, o Laranjal. Então, o Tomás Luiz Osório era proprietário de toda a estância, de toda a propriedade, né, do Laranjal, desde a ponte sobre o rio Pelotas, sobre o arroio Pelotas até a Galateia. E, lamentavelmente, um ocorrido com ele o forçou a que a esposa vendesse essas terras todas, né, para salvá-lo de uma execução a qual ele foi submetido através de uma sentença lá em Lisboa, em Portugal, né? Ele, mesmo assim, na época, né, ainda do Império, tentou refugiar-se aqui no Forte de Santa Teresa, ali a poucos quilômetros do Chuí, acho que todo mundo conhece ali o Forte de Santa Teresa, e ele tentou ali ficar escondido, mas foi pego ali, né, capturado, foi levado para Lisboa e a esposa dele, estarrecida, né, desesperada, com a sentença já dada a ele de morte e morte de forca, resolveu vender o Laranjal, resolveu vender as terras da Sesmaria, né, que era proprietária, ele e ela. E, na verdade, foi o que aconteceu, vendeu de porteiras fechadas, como se costuma dizer, todas essas terras para Dona Isabel Francisca da Silveira. Então aí já é um segundo capítulo da história do Laranjal. Termina um primeiro capítulo e começa um segundo capítulo. Aí só um parênteses, né, para o nosso espectador aí que deve ficar curioso. A esposa do Tomás Luiz Osório não consegue salvá-lo da forca, né? Embora ela tenha vendido todas as terras, ela vai para Portugal, vai para Lisboa, mas quando chega lá, o seu esposo já havia sido enforcado. Então, foi inutilmente que ela vendeu as terras que lhes pertenciam. Aí nós entramos já numa segunda parte do Laranjal, que é quando Dona Isabel Francisca da Silveira e o seu esposo, eles adquirem essa propriedade comprada da esposa de Tomás Luiz Osório. E aí, então, realmente começa a fazenda a criar corpo, a ter ser povoada, inclusive com parte de agricultura, parte de equinos, gado vacum. Começa ali realmente um trabalho de estância, um trabalho de lida campeira, né? Eles investem nisso. E aí a Dona Isabel leva isso, né, até a morte, né, até o seu desaparecimento, e acabam os seus herdeiros sendo os novos proprietários do Laranjal, mas também dão seguimento, né, a essa criação de cavalos, de vacas, enfim, nessas terras que eram deles, né. Aí nós passamos, então, já um terceiro capítulo, quando as terras são adquiridas pela família Assunção. E é até interessante esse dado, né?
essa parte da história, porque muitas pessoas perguntam, né, mas foi comprado na época e tal, né? Mas o Laranjal, na verdade, né, ele foi um presente desta família oriunda da Dona Isabel Francisca da Silveira, a família Assunção, especificamente ao doutor Antônio Augusto de Assunção, né, que era conhecido muito na época como, até chamavam ele, né, de tio Tonico, né, porque ele era médico, inclusive dizem que era um grande médico em Pelotas, né, o doutor Antônio Augusto de Assunção. E ele cuida dos últimos descendentes da Dona Isabel Francisca da Silveira, ele é que trata. Ele trata das enfermidades, ele se dedica como médico aos familiares da Dona Isabel Francisca da Silveira. E aí nós já chegamos mais aqui à parte dos Fontoura, por isso que nós temos aqui a Avenida José Maria da Fontoura, enfim. E aí, por esse cuidado, esse esmero dele, né, esse desvelo dele de cuidar dos familiares, dos descendentes, né, acabam que ele ganha, o presenteiam, né, com o Laranjal, com as terras que lá, em primeiro lugar, foram de Tomás Luiz Osório, depois foram de Dona Isabel Francisca da Silveira e terminam sendo dos herdeiros dela, que passam às mãos do Antônio Augusto de Assunção, do médico, né? E aí ele realmente se torna o proprietário do Laranjal. Mas é bom lembrar também que o Laranjal vem de uma outra ramificação, né? Que é do senador Joaquim Augusto de Assunção, porque o senador era dono da charqueada, quem vem Pelotas, né, em direção ao Laranjal, centro Laranjal, ali à esquerda nós temos a charqueada da Costa, onde foi até filmado Concerto Campestre, foi filmado ali O Tempo e o Vento, um sobrado maravilhoso ali, e ali era a charqueada do Barão de Jaral, do Joaquim José de Assunção, pai do senador Joaquim Augusto de Assunção. E ele deixa essas terras para o filho, para o senador Joaquim Augusto de Assunção. Então, essa parte do Laranjal, sim, essa parte é herdada, né? Herdada pelo filho do Barão de Jaral e da baronesa de Jaral, né? A outra não, a outra foi um presente ganho recebido como agradecimento aos préstimos que o doutor Antônio Augusto de Assunção fez à família de Dona Isabel Francisca da Silveira, né? Então aí nós temos o último capítulo do Laranjal. Primeiro vem Tomás Luiz Osório, depois a família de Dona Isabel Francisca da Silveira e, por último, a família Assunção, que fica proprietária, igualmente, lá da ponte do rio, do Arroio Pelotas, né, até a Galateia. Muita terra, uma extensão realmente vultuosa de terra, né? E aí o Laranjal se estabelece como estância, né? Ganha, porque até então chamavam, é importante salientar, chamavam todas essas terras, que eram a Sesmaria, de fazenda de Nossa Senhora das Pilotas, né? E nem precisa explicar por que Pilotas, porque nós sabemos a origem do nome de Pelotas, né? E o nome era Fazenda Nossa Senhora das Pilotas. Mas com essa herança e com o adquirir das terras pelo doutor Antônio Augusto de Assunção, aí é batizado Estância do Laranjal. Então, lá da ponte até a Galateia fica Estância do Laranjal, né? E aí fecha esse ciclo com a família Assunção, praticamente até os dias de hoje, embora hoje já com vários loteamentos, condomínios, na modernidade em que nós estamos vivendo, mas a família Assunção ainda tem terras, né, no Laranjal. Olha só que maravilha de detalhes, hein? Para o nosso povo aí, o nosso público, que maravilha. Agora eu vou passar para o senhor Eribas aqui e fazer uma pergunta para o senhor Felipe. Seu Felipe, sua explanação é excelente. Estou vendo aqui o nosso canal Na Rota do Tempo, os internautas vão entender perfeitamente a história do verdadeiro Laranjal, o porquê Laranjal. A minha pergunta é a seguinte: a origem deste nome, Laranjal. As pessoas sempre perguntam, será que onde você tem essa praia do Laranjal, as praias de Pelotas, tem muita laranja? Não, não tem laranja, mas o seu Felipe aqui, o nosso amigo aqui, vai nos relatar realmente a origem do nome Laranjal. Exatamente. Por
vamos dizer, uma lógica, o nome Laranjal deveria derivar de um lugar onde houvesse laranjeiras, né? Plantação de árvores frutíferas de laranjas. Mas, pelo que nós estudamos, eu mesmo já pesquisei muito, estudei muito sobre a história do Laranjal, né? Nós não encontramos até hoje nenhum documento, nada documental, fotografias, texto, algum escritor antigo, até algum poeta nosso que tenha se embasado, né, nos laranjais do Laranjal para fazer alguma poesia. Nada consta em lugar nenhum, né? Até me detive lá há mais ou menos uns 4 anos atrás na biblioteca pública, vendo jornais antigos e tal, para ver se encontrava algum relato ali. Não, nós não temos nada que prove que aqui houve, existiu plantação de laranjeiras, né? Até porque depois de constituída, depois que o Dr. Antônio Augusto de Assunção recebeu a propriedade toda, né? Aí ficou constituído várias casas, né? Porque com o falecimento do Dr. Antônio Augusto de Assunção, ficou para os filhos dele, né? E cada filho ergueu a sua casa e fez a sua estância. Então nós temos, continuou a sede principal, que é a sede da estância do Laranjal, que foi do Tomás Luiz Osório, e ali nunca se soube de nenhuma plantação de laranjas. Depois tivemos a estância Mimosa, que era do Alfredo Augusto de Assunção, também filho do Antônio Augusto de Assunção. Na estância Mimosa não havia nenhum pomar, né? Aqui a própria Vila Judite, que foi do Arthur Augusto de Assunção, também filho do Antônio Augusto de Assunção. Aqui nunca existiu nenhuma plantação de laranjas. E aqui na Estância dos Prazeres, que era do Dr. Ferreirinha e da Maria de Lourdes Assunção Xavier, havia sim um pequeno pomar, mas era um pomar que até mesmo eu conheci, me lembro, né, de criança, de moleque ainda, né, ir brincar lá. Era um pomar para o consumo da casa, quer dizer, aquilo ali era para tirar bergamota, laranja, lima, para o consumo da família. Nada que pudesse dar significado ao nome de um lugar, né, que pudesse, e isso também já muito para cá, né, muito depois da estância ter sido batizada como Estância do Laranjal, e mais tarde a praia receber esse nome devido à estância ser do Laranjal, a praia veio a ser também do Laranjal. Então essa tese está descartada, né? Não temos nada que nos comprove isso. Agora nós temos um relato, né, tanto do nosso dois grandes historiadores, do Fernando Luiz Osório, da Heloísa Assunção Nascimento, que até eles começam no livro deles de uma forma muito peculiar, porque eles começam da mesma forma, contando sobre o olhar do tropeiro em relação a Pelotas. E o tropeiro, a cavalo por essas nossas bandas, ele olhava isso aqui como uma região desértica, uma região que não dava nada, né? Até hoje a gente costuma dizer que Pelotas fica num buraco, né? Então ele via Pelotas como uma várzea muito grande, uma vastidão de terra, né, onde talvez nada pudesse ali ser produzido, ser cultivado. Isso está lá registrado no livro do Fernando Luiz Osório, no primeiro capítulo do livro dele, A História de Pelotas, é o nome do livro, né? E da Heloísa Assunção Nascimento, Nossa Cidade Era Assim, ela também tem um capítulo que fala sobre isso, né? Mas nestes mesmos livros nós encontramos relatos destes historiadores sobre um naufrágio que houve aqui na lagoa, que hoje é Laguna dos Patos, graças à geografia moderna, que mudou de lagoa para laguna, porque ela salga, né, do mês de novembro, por aí, até a final de maio, ela vai muito salgada, então eles trocaram para Laguna dos Patos. Mas na época contam, né, que houve um naufrágio bem aqui à frente do balneário Valverde, do balneário Santo Antônio, de um navio cargueiro. Esse navio estava carregado com caixas de laranja e ameaçou naufragar. E então houve uma decisão da tripulação, do comandante da tripulação, de despejar aquelas caixas de laranjas na água, lá no canal, onde estava passando, navegando ali o navio. E essas laranjas, logicamente, foram trazidas pelas ondas até as margens da nossa Laguna dos Patos, nesse trecho aqui compreendido entre o Valverde e o Santo Antônio. E aqui temos um relato também do padre Doutor, que é um padre muito conhecido em Pelotas, né, que ele fala um pouco sobre esse quase naufrágio, que não aconteceu, mas do descarregamento das laranjas
na lagoa. Então, nós optamos por ficar, né, com essa versão, que é uma versão contada por historiadores de prestígio, de gabarito, da nossa terra, né, daqui de Pelotas, e é um fato que vem mais condizente com a história do que possíveis laranjais que nunca existiram. O senhor tem alguma noção para nós dizer sobre a origem do Relatos do Barro Duro? Popularmente as pessoas estão chamando de Barro Duro, mas o nome cientificamente é Balneário dos Prazeres. Por que essa diferença aqui não se deu, a origem? Exatamente. Nós temos aí até um problema na história e também temos um problema aí social, né? Porque os próprios moradores e veranistas, né, entre aspas, do Barro Duro, já pediram, já solicitaram, inclusive já fizeram uma solicitação por escrito à Câmara Municipal de Vereadores de Pelotas, né, para que o povo não chamasse, né, o Barro Duro de Barro Duro, mas sim de Balneário dos Prazeres. Porque, na verdade, em ata, né, ata de fundação do Balneário dos Prazeres, que foi fundado em 1953, ali na ata nós temos, não consta Barro Duro, né? Em momento algum, ali quem fundou foi o Luiz Augusto de Assunção, que até o nome do colégio aqui no Balneário dos Prazeres recebe o nome dele, Escola Municipal Luiz Augusto de Assunção, ele que fundou o Balneário dos Prazeres, e na ata de fundação, a qual eu já tive até o privilégio de ler ali e tal, em momento algum cita Barro Duro, né? Isso foi um codinome usado pelas pessoas, né? Pessoas que habitavam, começaram a chamar de Barro Duro, talvez pelo ser realmente ali o consistente, o barro, né? Enfim, mas não há nenhuma menção a Barro Duro. O balneário foi fundado como Balneário dos Prazeres em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, né? Porque a estância aqui ao lado da Vila Judite chama-se Estância Nossa Senhora dos Prazeres. E o dono era o Luiz Augusto de Assunção. Então, logicamente, ele quis colocar o nome do balneário, também o nome da estância e da capela que ele tem aqui na estância, que é a Capela Nossa Senhora dos Prazeres. Tanto a estância como a capela que ele tem dentro da estância chama-se Nossa Senhora dos Prazeres. Então ele batizou o balneário por Balneário Nossa Senhora dos Prazeres. E o povo realmente daí até hoje fica muito irritado, né? Eu sempre que vou a algumas reuniões da comunidade aí e tudo, quando chamam de Barro Duro. Até nos ônibus já mudaram, né? Antigamente via Barro Duro, hoje é Balneário dos Prazeres, né? Então realmente não há nada que comprove que isso aí foi alguma coisa, um dito popular que caiu na boca do povo, pegou, né, e começaram a tratar como Barro Duro e ficou Barro Duro. Até hoje o pessoal chama de Barro Duro, mas o nome do balneário, lá de batismo, na ata, está Balneário dos Prazeres, fundado em 1953. Muito bem, seu Felipe. As pessoas relatam muito que existiu um pioneirismo, uma pessoa, um barão que cuidava, ou era o nome que se deu a essas praias aqui, tinha alguém que cuidava dessas praias? Na verdade, o Laranjal tem, se nós levarmos em consideração que o lado direito, quem vem centro-cidade, né, os dois lados já é Laranjal, depois da ponte sobre o Arroio Pelotas, nós temos ali, né, o Barão de Jaral, que era o Joaquim José de Assunção, que inclusive foi fundador da Associação Comercial de Pelotas, ele que fundou a Associação Comercial de Pelotas, né? Ele era o único barão do Laranjal no sentido de espaço geográfico, porque Sim. A charqueada fica bem quase na beira da faixa, né, da Avenida do Féter hoje, né? É só entrar ali, andar um pouco mais de 300 metros, já está no sobrado dele, ali onde foi filmado até O Tempo e o Vento, aquele outro filme, Concerto Campestre. E ele era o Barão de Jaral. Então, uma grande parte do Laranjal, da parte esquerda, quem vem, centro-cidade, era dele, né? Era a propriedade dele.
Então, se há algum barão aqui que tenha no Laranjal, foi ele. Mas, na verdade, assim, acho que o pontapé inicial da praia, né, ele foi dado muito assim pelo meu avô, né, pelo Arthur Augusto de Assunção, que era coronel, né, não era coronel como hoje até tem, o pessoal chama de coronel, aqueles coronéis do café, aqueles coronéis, né, lá de Minas, São Paulo, dos engenhos de açúcar e tal, mas na verdade nem eram coronéis, chamavam de coronel porque eles tinham um certo poder nas mãos, né? O meu avô era realmente militar, ele era tenente da Guarda Nacional e por isso ele recebeu depois o título de coronel, chamavam de Coronel Arthur, né? E o meu avô realmente, em 1922, ele viu que o Laranjal tinha que transformar-se numa praia para os pelotenses, né? E o que levou isso a ele pensar isso e a tomar atitudes, ações para que o Laranjal fosse transformado em balneário, em praia, né? Foi exatamente esse lugar que nós estamos aqui, essa casa de 1922, aqui a Vila Judite, aliás, 1921, né? Já completou um século. E ele, em 1922, ele começou a abrir os matos aqui embaixo da Vila Judite para as famílias pelotenses. E as famílias pediam a ele para virem para o Laranjal, para tomar banho de praia, para aproveitar os verões do Laranjal. E ele começou, então, a dar autorizações para que as famílias entrassem no Laranjal e começassem a vir aqui para os matos, fazerem seus acampamentos, acampavam com tendas, com barracas, faziam até carnaval, na época do carnaval, passavam um verão nos matos aqui da Vila Judite. E esse movimento, realmente, que existiu nos matos, ele mandava entregar leite, porque tinha leitaria, mandava entregar leite, mandava carro-pipa com água lá embaixo, levar água potável para as pessoas poderem tomar água, tomarem banho, enfim, né? E ele foi criando ali nos matos uma espécie de, né, assentamento, né, das pessoas que vinham veranear no Laranjal. E isso acendeu, né, na cabeça dele a ideia de que o Laranjal poderia transformar-se num lugar aprazível de lazer, não só para aqueles que pediam autorização para ele para entrar, mas para todos os pelotenses, para todas as famílias. E foi aí que ele, unido ao outro irmão, ao Antônio Augusto de Assunção Júnior, filho do médico, que eu falei antes, né, filho do Antônio Augusto de Assunção, os dois, né, unidos, eles resolvem fundar o primeiro Santo Antônio, que é fundado pelo Antônio Augusto de Assunção Júnior, e posteriormente o Balneário Valverde, que é fundado pelo Arthur Augusto de Assunção, né? Então aí até nós temos esse desvirtuamento histórico, né, que foi até comemorado erroneamente agora no dia 31 de janeiro, quando dizem que o Laranjal tem 71 anos. Na verdade, o Laranjal tem 91 anos, porque desde que as famílias começaram a vir para cá, a entrar, a frequentar a praia, nós temos, depois vocês vão mostrar para todos os espectadores aí as fotografias que comprovam aí que desde 1922 já usavam seus maiôs, claro, antiquados, né, os homens de calção de banho também antiquados, né, uma roupa da época, mas já frequentavam a praia desde essa data, né, e já faziam um movimento, aí, inclusive carnavais aí embaixo, tudo. Então isso aí foi o que despertou nele e que deu também a possibilidade dele dar autorização através do capataz, e até eu tenho, né, essa autorização dele. Ele tinha uma autorização assinada de próprio punho, que ele dava para o capataz dele, as famílias a terem acesso ao Laranjal, porque ali bem em frente à Granja Santa Helena, passando ali o loteamento aquele Bougainville, tinha um arame no meio da estrada, né? E ali então tinha uma casa com o capataz, bem em frente àqueles dois pilares ali, né, da Granja Santa Helena. Ali o pessoal era obrigado a parar, se viesse de carro, a cavalo, a pé, de charrete, parava ali. Tinha um aramado no meio da estrada, que atravessava a Avenida do Rufete. Ali tinha uma casa e o capatazinho, eles apresentavam ali a autorização do Arthur Assunção e entravam no Laranjal. Ali se entrava no Laranjal. Era a entrada antiga do Laranjal, era ali, em frente à Granja Santa Helena. Então, eu acho que a história é essa, né? Nós temos aí
realmente o início de tudo, dessa urbanização que depois começa com o Santo Antônio, com o Valverde, né? Mas acho que, sem dúvida nenhuma, esse pontapé inicial, essa ideia de construção, a idealização do Laranjal, né, vem muito do Arthur Augusto de Assunção, vem muito dele, inclusive em dar aquiescência ao irmão para que ele pudesse fundar o Balneário Santo Antônio. Porque o Santo Antônio seria impossível de existir sem a autorização do Arthur Assunção, do irmão dele. Porque para passar para o Laranjal, para ter acesso ao Laranjal, tinha que passar pelas terras, por cima das terras do Arthur. Então não era possível fazer nenhum balneário sem que ele assinasse, sem que ele permitisse a entrada no Laranjal, já que as terras lhe pertenciam. Então, seu Felipe, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse aí que para o nosso canal Na Rota do Tempo, nossos internautas, qual é a origem, o porquê Colônia Z3 dos pescadores? O que o senhor tem a falar sobre essa colônia? A colônia Z3 é também um lugar um pouco semelhante ao Barrodudo, assim, um pouco bastante, né, discriminada, né, e é interessante que quando nós vamos lá, os pescadores e o povo que mora lá, as pessoas que habitam lá, dizem, nós vamos ao Laranjal, porque lá no Laranjal eles não se dão conta que lá também é Laranjal, né? Porque o Laranjal todo, na década me parece, de 70, um pouquinho antes, acho que final ali de 68, por ali, ele foi denominado pela Prefeitura Municipal de Segundo Distrito de Pelotas. Então ele era chamado de Segundo Distrito de Pelotas, era o Laranjal, né? E neste Segundo Distrito, na composição do Segundo Distrito, entrou a Galateia, que é um pouco mais adiante que a Z3, e entrou a Z3 também, né? Que compõem o Laranjal, fazem parte do Laranjal. Então o pessoal diz, eu vou ao Laranjal. Às vezes no Barrodudo também a gente ouve isso. Eles não se consideram da praia do Laranjal, eles se sentem excluídos, né? Isso é um problema um pouco social também. Mas, na verdade, a Z3 e o Balneário dos Prazeres, né, pertencem, integram a praia do Laranjal. A Z3, por muitos e muitos anos, não se chamava de Z3. Né? A Z3 vem ser chamada de Z3 há mais ou menos questão de 15 anos para cá. Era Arroio Sujo. Arroio Sujo. Né? Arroio Sujo, vamos ao Arroio Sujo. Vamos buscar camarão no Arroio Sujo, buscar peixe no Arroio Sujo, né? Então, veio por esse nome aí de Arroio Sujo. E Arroio Sujo, segundo também contam, inclusive o pessoal de lá chamavam de Arroio Sujo porque ali sempre houve a pesca, né? A exploração da pesca e tal. E tinha realmente um pequeno arroio onde largavam ali muito resto de peixe, né? Enfim, faziam ali como uma descarga de lixo, inclusive doméstico também, não havia, naquele tempo não havia esgoto, não havia tratamento nenhum lá, de coisa nenhuma, como hoje ainda tem muitas ruas que não tem, mas naquele tempo não havia nada disso. Então largavam nesse arroiozinho, e o arroio terminou sendo apelidado de Arroio Sujo, e o lugar ficou Arroio Sujo, né? Aí, depois de muito tempo, não me lembro em qual governo, me parece que foi no governo do professor Francisco Lousada Alves da Fonseca, vulgo Chiquinho, chamado carinhosamente de professor Chiquinho, né? Por anos foi professor do Colégio Pelotense, enfim, grande professor, né? E foi prefeito de Pelotas. O Francisco Lousada Alves da Fonseca não se contentou, não se conformava de Arroio Sujo, achava um nome degenerativo, né, pejorativo, aliás, desculpe, e ele disse, não, temos que mudar isso aí, né? E realmente aí ele passou a colocar como colônia, né? Porque tratava-se também de uma colônia, não como a nossa colônia rural, mas uma colônia de pesca, né? Quer dizer, não era uma colônia de produzir ali hortigranjeiros e tal, mas era uma colônia de pescadores, uma colônia onde faziam pesca. Então, surge a colônia Z3 exatamente por causa disso, né? Devido à pesca do lugar, que cada vez foi crescendo mais, prosperando mais, né? E hoje eu acho que muito pouca gente realmente
acho que isso vai ficar no esquecimento, o nome arroz sujo. Muito pouca gente hoje trata como arroz sujo. Vamos à colônia, ou vamos à colônia Z3, vamos à Z3, né? Mais conhecido como colônia Z3. Exatamente. Então, nós queremos aqui agradecer essa grande explanação da praia do Laranjal, da praia dos Balneários dos Prazeres, Z3, Assis Maria, como o senhor pronunciou, né? Para o canal Na Rota do Tempo, nós ficamos muito agradecidos pelos seus relatos, seu Felipe. Então, nós vamos fazer aí alguns apanhados. Como o senhor disse que a veracidade das praias está tudo em atas, em fotografias. Sim. Que o senhor tem. Sim. Se o senhor disponibilizou esse relato para nós aí, nós queríamos dar uma continuidade, tirar algumas fotos, se o senhor permite? Claro, lógico. Desses seus quadros, as atas que o senhor tem, as escritas que o senhor tem aí, para a gente comprovar nossa entrevista aqui para o mundo inteiro, né, seu Felipe? Se o senhor permite essa Claro, lógico. Condição? Claro, todo o nosso material está disponível aí. Né? Então, e eu que agradeço também ao canal Na Rota do Tempo, né, esperando que vocês façam um belíssimo trabalho. É um belíssimo trabalho esse de resgate histórico, né? Há tanta coisa na nossa cidade, para a gente poder trabalhar em cima e divulgar, inclusive aos nossos conterrâneos, né, os pelotenses, que são os primeiros que deveriam saber sobre a história. Eu só tenho a agradecer ao Jonas aqui, a ti, e colocar sempre à disposição quando for necessário. Né? Muito obrigado, seu Felipe, pela sua bondade. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jonas. Então, pessoal, finalizando o nosso vídeo depois desta maravilhosa entrevista com o senhor Felipe Assunção, já vamos anunciar o nosso próximo vídeo, que será uma entrevista contada pelas irmãs Lourdes e Gabriela do Convento das Carmelitas. Esperamos que tenham gostado do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.